Meu nome é Douglas, sou franqueado da Renova Express. Eu conheci eles através da Renove Já, e aí eu fiquei sabendo que tinha essa franquia, né, da Renova Express, que é uma franquia de reparos, né, reparos residenciais, comerciais também. Em geral, da parte elétrica, parte hidráulica, algumas partes estilo marido de aluguel, como instalação de TV, micro-ondas, suporte de TV, quadro, cortinas, né? Essas coisas do dia a dia são coisas fáceis, mas muita gente não consegue fazer, né? Então eu conheci, né, a Renova Express, procurei saber como que funcionava, né, os tipos de serviço para saber qual funcionário que a gente precisava estar contratando, e eles auxiliam também nessa parte de entrevista também, né? Então a parte nossa foi a divulgação da vaga para eles fazer uma pré-filtragem, né, dos candidatos, se são adequados, e depois a gente faz uma entrevista final, né? Então, sim, a palavra final, no caso, foi minha com relação ao funcionário. Então, eles auxiliaram nessa filtragem inicial para a contratação do funcionário. A partir do momento que o funcionário foi contratado, na verdade, até junto com isso, né, a gente já estava fazendo outros procedimentos, né? Para a unidade tá rodando, né? Uma delas é o aplicativo que a gente usa, né, para trabalhar. Então, tem um aplicativo que para você estar trabalhando, né, no dia a dia com ele, né? Que você coloca, né, os seus relatórios, as suas fotos, a sua agenda. Então, tanto eu quanto o funcionário tem esse aplicativo que aí a gente cadastra clientes, cadastra agenda, orçamentos, né? E a gente consegue usar tanto no celular quanto pelo notebook, né? Então a gente teve um treinamento com o pessoal da Renove com relação aos procedimentos, né, da Renove. A gente tem um canal via WhatsApp, né, via telefone, então sempre que a gente tem uma dúvida com a Renove, a gente consegue falar diretamente com eles. E também a gente tem reuniões mensais, também, mensais não, semanais, para falar como que está o andamento, né, da unidade. A implementação foi bem tranquila, né? Então a gente tem esse treinamento inicial, tem o treinamento do aplicativo e começamos a rodar junto com o funcionário. Inicialmente eu fui junto, né, com o funcionário para explicar, né, como que funciona, e depois o funcionário, né, ele fica apto para estar trabalhando sozinho, né? O dia a dia da unidade é mais ou menos o seguinte: a gente tem as nossas divulgações nas redes sociais, Facebook, Instagram, Google, né? E esses clientes chegam até nós, né? Telefonando, mandando WhatsApp, mensagem, alguma coisa assim. A partir do momento que ele chega para a gente cadastra esse cliente nesse sistema nosso, né? Ou pelo celular ou pelo notebook, o que a gente achar mais fácil. Então a gente faz o cadastro desse cliente, a gente verifica, né, se realmente é um serviço que a gente está apto, o técnico, está apto para executar esse serviço, e verifica também a urgência do cliente e a nossa agenda, né? Então a gente tenta atender o cliente o mais rápido possível, de acordo com a urgência dele, né? Então o cliente quer um serviço para hoje, né? Eu verifico na minha agenda se tem disponibilidade para atender esse serviço hoje, senão a gente tenta estar agendando pro dia seguinte. Dificilmente demora muito, né? Então a gente cadastrou o cliente, a gente agendou esse cliente no aplicativo. A partir do momento que eu agendo, esse serviço ele já aparece na agenda do técnico. Então, para o técnico tá indo até esse serviço pelo aplicativo, ele já sabe qual que é a agenda do dia, qual serviço ele vai fazer e que tipo de serviço, um serviço elétrico, um serviço hidráulico, um serviço de instalação. Ele tem todo esse acesso via aplicativo. Então, por exemplo, no começo do dia ele chegou, a agenda dele começa às 9, ele sabe que às 9 ele vai fazer um serviço elétrico, por exemplo. E lá está falando o endereço, o nome do cliente, o tempo previsto desse cliente. Ele tem que informar o aplicativo que ele está indo até o cliente, né? Porque aí já começa a contar esse deslocamento.
Então ele coloca que ele está indo até o cliente, ele chega até o cliente, ele coloca no aplicativo, ele faz um check-in que chegou até o cliente, ele tira fotos, né, de antes do serviço, a hora que finaliza, ele faz ele tira as fotos do depois do serviço finalizado, faz lá um pequeno relatório, né, de preferência já na hora, para não deixar para depois e não esquecer, faz um pequeno relatório, tanto escrito quanto fotográfico, e o cliente também assina, né? Então isso é uma coisa muito importante, né? O cliente, pelo próprio aplicativo, pelo próprio celular do técnico, o cliente assina esse relatório. E depois ele recebe por e-mail, via WhatsApp também, e aí o serviço, né, tá como finalizado. Depois vem a parte do escritório, né, que a gente manda a pesquisa de satisfação para ver se o serviço foi bem feito ou não, informando prazo de garantias, enfim. Da parte do técnico, a hora que ele acabou esse serviço, ele já verifica qual que é o próximo serviço dele. Primeiro ele dá um check-out, né, falando que ele finalizou, e ele já verifica qual que é o próximo serviço. E aí começa o procedimento tudo novamente, né? Então essa é toda a rotina dele, né? Funciona desse jeito. E a parte nossa do escritório, como o técnico tem esse aplicativo, inclusive com o GPS, a gente consegue saber sempre onde o técnico está, né? Qual serviço ele está executando, se ele está atrasado, para eventualmente a gente avisar o próximo cliente, se ele está em deslocamento, em executando. Então, pelo aplicativo, a gente consegue saber o que o técnico está fazendo, né? Aonde ele está e qual serviço ele está fazendo. Então, a gente vai gerenciando a agenda dele e recebendo também ao longo do dia os serviços, né, que vai chegando, as demandas novas, né? Então, esse é o dia a dia, né, da nossa unidade, como que funciona. Brevemente sobre os serviços que a gente faz, são serviços elétricos mais comum, trocas de lâmpada, de interruptores, instalação de ventiladores, essas coisas assim. Parte hidráulica, que pelo menos na minha região é o que mais tem, reparos em vazamentos de vaso, caixa acoplada, válvula hidra, troca de chuveiro, troca de resistência. Não é muito comum, mas de vez em quando tem alguns pequenos vazamentos que a gente precisa estar identificando esse vazamento para depois resolver. Troca de torneira, boia de caixa d'água, parte da hidráulica são esses. E de instalação, basicamente instalação são fixações, né? Então fixação de prateleiras, fixação de suportes, de quadros, cortinas, acaba saindo bastante também essa parte aí de fixação. Eu indico por isso, né? Você tem aí uma franquia, né, com várias unidades espalhada pelo Brasil todo, e eles têm esse conhecimento que é compartilhado entre todas as unidades, né? Desde o processo de contratação do funcionário, do treinamento para esse funcionário, de como que funciona o dia a dia, os serviços oferecidos, você está precificando esse serviço, parte de marketing também, né, que ajuda bastante, né? Você tem aí uma marca por trás, né? Então essa parte do marketing acaba ajudando bastante. Então assim, todo o processo é auxiliado por eles, né? Então é bem mais interessante você começar uma empresa com uma marca, né? Você já está iniciando uma empresa nova, mas você já tem uma marca por trás, né? Então muitos clientes acabam chegando por isso, né? E além da marca, né, o conhecimento compartilhado, né? Então eles te auxiliam, né, com todo esse conhecimento que você fazer, né, durante o dia a dia. Então, se você estiver pensando, né, em abrir uma franquia, super indico. Então é isso, né? Espero que tenha ficado claro, né, como que foi o sistema como eu conhecia a Renova Express, como que foi o treinamento, como que é o suporte, o nosso dia a dia, e os serviços que a gente faz. Então é isso. Até mais, obrigado.